de adoção de cães e gatos acontece neste sábado em Timbó. Vem encontrar um novo amigo peludo no sábado, dia 29 de julho. Se encerra o Julho Dourado com uma feira de adoção de cães e gatos no Parque Henripal das 13 às 17 horas. Além disso, no local terão atividades divertidas para as crianças brincarem com filhotes, animais da fazenda, pintura no rosto, uma demonstração de adestramento para cães, exposição de lojas de produtos para animais agropecuários e clínicas veterinárias da nossa cidade. O Julho Dourado é um mês especial para conscientizarmos sobre a adoção responsável e combater maus tratos aos animais. Vamos perder então essa oportunidade de fazer a diferença na vida de um bichinho. O governador Jorginho Melo anuncia mega investimento em estradas de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo está prestes a divulgar uma lista de investimentos para melhorar as nossas rodovias estaduais. Serão mais de R$1,5 bilhão de reais destinados à revitalização de pelo menos 27 estradas. O dinheiro virá de um financiamento aprovado pela Assembleia Legislativa em parceria com o BNDES e o BID. O planejamento inicial é que nenhum pedágio seja colocado nas estradas. Olha só, o governador já conversou com muitos prefeitos para entender as necessidades de cada região. Ele quer garantir que todas as cidades sejam beneficiadas por essas obras. As ações serão coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura, liderada pelo secretário Gerry Comper. Após a conclusão das reuniões do programa Santa Catarina levado a sério mais perto de você, nós saberemos então a data do lançamento oficial das revitalizações. Pois é, ali uma oportunidade agora dos nossos políticos aqui da região, deputados, enfim, prefeitos, fazerem as suas reivindicações com relação a esse recurso que vem para investimento em estrada. E nós aqui temos uma que precisa de atenção, que é a estrada que liga aí a Timbó a Benedito Novo, e depois de Benedito Novo acima, né? Doutor Pedrinho e Doutor Pedrinho a Rio Negrinho. E lá, do Doutor Pedrinho a Rio Negrinho, nós temos lá a situação caótica daquela serra e um último trecho de serra antes de chegar lá em Rio Negrinho, que precisa ser resolvido. Então está na hora agora, já que há esse recurso, há esse anúncio, de os nossos políticos aqui da região se achegarem aí ao governador Jorginho Melo e ao Gerry Comper, para que esses recursos também não deixem de vir aqui para a nossa região e para as rodovias que mais necessitam aqui na nossa região. Falando em rodovia estadual, porque logicamente o governador Jorginho Melo estará cuidando aqui das rodovias de Santa Catarina. E falando em rodovia, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, começou em julho a operação para limpar as propagandas irregulares na BR-470 ao longo do Vale do Itajaí. A gente já tinha falado sobre isso aqui, mas é bom reforçar. Qualquer propaganda que estiver a menos de 10 metros da beira da rodovia ao acostamento, sem dispositivo de segurança, é considerada arriscada e será removida. Após o aviso ser divulgado na imprensa, as placas, cartazes, outdoors e coisas parecidas que estiverem em situação irregular entre Navegantes no quilômetro 0 e Pouso Redondo no quilômetro 190 da BR-470 estão sendo retiradas. A faixa de domínio, que é a área próxima à rodovia, precisa ficar livre para garantir a segurança de todos os usuários. Se você quiser aí regularizar sua publicidade, é importante seguir as regras definidas pela Resolução 7 de 2021 do DENIT, que pode ser conferida aí no site do órgão. As propagandas removidas ficam disponíveis por até 30 dias após a ação. Depois disso, elas serão descartadas. O DENIT também alerta que os materiais podem sofrer danos durante o processo de remoção. Tem trechos aí da rodovia que realmente estão muito poluídos visualmente. E aí entra essa situação aí da adequação. Primeiro da questão da adequação, então, dos 10 metros, e aquelas que não estiverem obedecendo serão retiradas. O Grupo Andréa Mendes é vice-campeão no maior festival de dança do mundo. Entre os dias 17 e 29 de julho acontece o Festival de Dança de Joinville, que é considerado o maior do mundo em número de participantes. São 13 mil bailarinos de todo o Brasil e exterior. E Timbó esteve participando com o grupo de dança Andréa Mendes, que representa a Fundação de Cultura e Turismo e conquistou o vice-campeonato na categoria Júnior.
Com a coreografia intitulada Era Uma Vez no Velho Oeste, do coreógrafo timboense Matheus Henrique Mendes, o grupo subiu ao palco no dia 20 de julho, levando a plateia a aplaudir de pé. A coreografia conquistou a média de 9,37 pontos, ficando com a segunda colocação, com uma diferença de apenas 0,10 do primeiro classificado. Este é um feito inédito para uma equipe totalmente nova, com idade entre 13 e 16 anos. Agora o grupo embarca para o Campeonato Mundial, onde estará representando o Brasil como seleção brasileira no Mundial de Phoenix, nos Estados Unidos. Na verdade, eles já estão lá nos Estados Unidos. Estava falando ontem com a Andréia, diretamente lá de Phoenix, nos Estados Unidos. A gente até queria conversar com eles a respeito dessa situação aí, dessa vitória, né? Esse segundo lugar no campeonato, no Festival de Dança de Joinville, e também sobre o Campeonato Mundial, onde eles estarão representando o Brasil como seleção brasileira lá em Phoenix, nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença de fuso lá de 4 horas a menos, ou seja, agora aqui são 7 horas mais 4 minutos, 5 minutos, lá são 3 horas, né? 3 horas e 5 minutos. Então eles estão dormindo, sonhando com os anjinhos ainda por lá. FGTS distribuirá quase 13 bilhões de reais para trabalhadores. Nesta terça-feira, dia 25, o Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de quase 13 bilhões de reais aos trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo. Esse dinheiro é o resultado positivo que o FGTS obteve em 2022, ou seja, a diferença entre o que eles ganharam e as despesas. No ano passado, o fundo conseguiu cerca de 49,7 bilhões em receitas e teve despesas de pouco mais de 36,9 bilhões. Agora, os conselheiros aprovaram distribuir 99% desse valor, ou seja, aproximadamente 12,7 bilhões para os trabalhadores que tinham saldo em contas vinculadas do fundo até o dia 31 de dezembro de 2022. Esse dinheiro será dividido de forma proporcional ao saldo de cada conta vinculada e a Caixa é a responsável por operacionalizar o pagamento até dia 31 de agosto desse ano. Essa distribuição de resultado é uma forma de aumentar a rentabilidade das contas dos trabalhadores. Mas atenção, o dinheiro só poderá ser sacado em situações previstas em lei, como rescisão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria, compra de casa própria e outras, né, que estejam ali previstas na legislação atual. Olha, mais de 28 mil pessoas que negociam dívidas com descontos que chegam a 74 milhões de reais. Segundo o Serasa, mais de 28 mil pessoas conseguiram renegociar suas dívidas entre os dias 17 e 24 de julho. Essas negociações renderam descontos no valor de 74 milhões e 200 mil reais devido ao programa Desenrola Brasil. Em Santa Catarina, as negociações foram ainda mais impressionantes. O valor total das renegociações em julho foi 52,6% maior do que no mês anterior. E olha que nem todas as dívidas são bancárias. Tem oportunidade para todos, como prevê a faixa 2 do programa. O diretor do Serasa, Matheus Moura, explicou que o interesse em regularizar a vida financeira tem aumentado em todo o Brasil e o Desenrola Brasil está ajudando nisso. As instituições financeiras credoras da faixa 2 do programa aumentaram os descontos, tornando a oportunidade ainda mais atrativa. Lembrando que o Desenrola Brasil é um programa criado pelo governo federal para quem tem dívidas com bancos e uma renda mensal de até 20 mil reais. A ideia é reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia e oferecer melhores condições para renegociar as suas dívidas. Desenrola Brasil. Um programa que veio aí para ajudar as pessoas a quitarem suas dívidas e, na verdade, a ideia também é liberar crédito aí para as pessoas poderem comprar. Mas com os juros nas alturas em que estão, é difícil aí você fazer um planejamento para uma dívida aqui no Brasil nesse momento, né? Esse momento não está propício para isso. Os juros estão muito elevados. A disputa jurídica sobre o Restingas em Santa Catarina, a Procuradoria-Geral vai recorrer à Justiça. O Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina anunciou que vai lutar na Justiça para reverter uma decisão que mudou o entendimento sobre as restingas no litoral catarinense. Essa mudança pode afetar imóveis à beira-mar e trazer prejuízos à economia e à ordem pública.
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina emitiu uma portaria há 10 dias que classifica todas as restingas no estado como áreas de preservação permanente, APP, abrangendo as faixas de 300 metros a partir da linha pré-amar máxima, independentemente de ter ou não vegetação. Essa portaria foi publicada por força de uma decisão judicial relacionada a um caso na Praia da Ferrugem, em Garopaba, mas pode ter efeitos em todo o litoral catarinense. A decisão transforma em APP não apenas as restingas com vegetação, como já previsto no Código Florestal, mas todas as restingas, mesmo sem vegetação. Advogados da área ambiental alertam que isso poderia afetar áreas consolidadas e já urbanizadas do litoral catarinense, muitas delas sem vegetação ou características da restinga, mas que, com a nova regra, estariam dentro da zona de APP. A decisão judicial liminar até agora não torna irregulares imóveis já construídos nessas áreas, mas proíbe novas autorizações de construções nelas. Uma sentença futura poderia esclarecer a situação das construções já existentes, mas a mudança de entendimento é vista como um risco à segurança jurídica na área ambiental. Só isso aí é impactante ali, né, para o litoral de toda Santa Catarina. Essas questões ambientais e essas questões jurídicas envolvidas com a área ambiental e o que é APP, o que não é APP, já houve uma flexibilização disso aqui em Santa Catarina, né? Essa possibilidade também já foi aplicada aqui em Timbó, aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito aqui da nossa cidade, expandindo um pouco aquilo que a legislação nacional prevê, mas aqui aquelas pessoas que têm áreas dentro dessas construções, dentro dessas áreas caracterizadas como os restingas, mesmo que não tenha a vegetação, que a restinga é uma vegetação característica ali do litoral, pode trazer complicações para quem já tem área consolidada dentro desses 300 metros aí que estão sendo colocados pelas autoridades ambientais. Olha só, a inflação desacelera, mas alimentos em Santa Catarina chegam a subir quase 50%. Segundo o Índice de Custo de Vida, que é o ICV de Florianópolis, calculado pelo Desk/Exag, o aumento dos preços em Santa Catarina desacelerou no primeiro semestre do ano, ficando em 2,97%. No mesmo período do ano passado, tinha sido bem maior, chegando a 7,32%. No entanto, nem tudo foi positivo. O preço do morango, por exemplo, subiu consideravelmente, cerca de 48,59% nos primeiros 6 meses desse ano. Essa alta aconteceu principalmente por causa da entre-safra que costuma afetar os preços das frutas. Já outros produtos ficaram mais baratos nesse primeiro semestre. O óleo de soja é o destaque, com uma redução de até 23,78%. De acordo com a economista da UDESC, Bruna Soto, esse preço está relacionado às commodities que tiveram uma grande alta no mercado internacional no ano passado, mas que agora estão se ajustando. Em junho, os preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias de Florianópolis, por exemplo, tiveram uma deflação de menos 0,11%, ou seja, uma queda nos preços. Isso foi a primeira inflação mensal negativa desde setembro de 2022, conforme os registros da UDESC. E, no geral, a inflação do primeiro semestre de 2023 fechou em 3,05%. E tá aí alguns alimentos que ficaram mais caros em 2023. O destaque aí vai para o morango, com 48,59% de aumento, abacaxi, a beterraba, a batata inglesa, a melancia e os ovos de galinha vermelha, olha só. E dos alimentos que ficaram mais baratos, alguns deles estão aí como destaque o óleo de soja, com menos 23,78%, a cebola de cabeça, a maçã, o cheiro verde, a coxa de galinha e o peito de frango. Bem, esse vai e vem da inflação e dos preços, né? Nem sempre o preço dos produtos ele obedece necessariamente à questão inflacionária, porque aí tem a questão das safras envolvidas aí e é a lei da oferta e da procura que prevalece. E assim a gente encerra então esse nosso bloco de informação para você nesta manhã de quarta-feira aqui no Repórter Cultura.